Hoje estudaremos o batismo no Espírito Santo. Muitas pessoas não entendem por que nós vivemos uma geração mais fragilizada. A explicação é muito simples. O batismo no Espírito Santo não acontece hoje na frequência com a qual acontecia há anos atrás. Então, infelizmente, nós teremos aí esse déficit, teremos aí esta redução na qualidade de servir a Deus. Nós temos mais acesso à Bíblia Sagrada, mais acesso ao conhecimento, mas infelizmente, uma igreja não se move somente à base de conhecimento. Uma igreja precisa ter diversos elementos, e entre eles, santificação. E o que promove a santificação da igreja não é um código doutrinário, não é um código de usos e costumes, não é um conjunto de imposições. O que promove a santificação da igreja é o Espírito Santo de Deus. Mas é preciso que o crente seja batizado. Lição 8, o batismo com o Espírito Santo. O texto áureo que nós vamos ler, Atos 1:8. Atos 1:8. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abri-la em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Podem assentar, meus queridos irmãos e irmãs, e glorifiquem a Cristo Jesus com as palmas. Mas recebereis a virtude. A palavra virtude, aqui no original grego, a Bíblia foi escrita em grego, no Novo Testamento, e aramaico também, em hebraico, no Antigo Testamento, e aramaico em algumas partes também. Então, no grego, a palavra virtude, no grego, o significado, a pronúncia, a escrita da palavra poder ou virtude no grego é dunamis. Dunamis. E dunamis é a mesma palavra designada para dinâmica. Sabe o que é dinâmica? Movimento. Sabe o que é dinâmica? É a peça fundamental para o funcionamento do rotor. Dínamo. Dínamo. Dínamo te lembra o quê? Dínamo te lembra uma rotação. Um motor te lembra o quê? Movimento. A igreja precisa do Espírito Santo, que é esta virtude que dá o movimento para a igreja. Não adianta simplesmente nós termos movimentos aleatórios, movimentos sociais, movimentos culturais, se nós não tivermos o movimento verdadeiro, que é aquele, o movimento do Espírito Santo. Mas a palavra dunamis também é a palavra que vai dar origem a dinamite, a palavra dinamite. Dinamite, vocês sabem a finalidade: detonação, explosão, fragmentação de rochas enormes. E é isso mesmo, para que nós possamos destruir estas muralhas que separam nós de Deus. Não é com a nossa força, não é com o nosso intelecto, não é com um conjunto de crenças e crendices, mas é com o poder do Espírito Santo de Deus que envolve a nossa vida. É a dinamite que explode todas as potestades do inferno e nos coloca na região celestial com Jesus. Dinamite para explodir a potestade de Satanás. Joel 2:28 é a clássica evocação antecipada da descida do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a carne. Joel 2:28, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Lucas 24:49,
o Senhor Jesus confirma essa promessa. O Senhor Jesus confirma esta maravilhosa promessa. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de... A palavra poder no grego novamente é dunamis. Digam comigo, dunamis. Atos 19, verso 6. Batismo através da imposição de mãos. Batismo através da imposição de mãos. O apóstolo Paulo, com essa autoridade concedida por Deus, colocando a mão sobre a cabeça dos candidatos, das pessoas que desejavam conhecer. E eu estava em casa meditando hoje sobre a diferença da religiosidade de João Batista para a religiosidade proposta por Jesus. A religiosidade proposta por João Batista não era errada. O Senhor Jesus foi até batizado na religiosidade de João Batista, que começava com o batismo por arrependimento de pecados. Mas a religiosidade proposta por Jesus era diferente. A de João Batista não tinha paralíticos levantando e andando, não tinha surdos ouvindo, mudo falando, morto ressuscitando. A de Jesus era diferente. Era diferente. Eu acho muito bonito o ministério de João Batista. Mas, meus irmãos, quando nós pregamos alguma coisa e nós não temos um elemento corroborador, um elemento confirmador, um elemento consolidador, ou seja, você está falando alguma coisa, está falando, e não acontece sinais para confirmar, para corroborar, para consolidar o que você está falando. É por isso que o Senhor Jesus disse: se não veres milagres, como crereis? João Batista pregava maravilhosamente, exortava, admoestava, tinha uma mensagem firme, uma mensagem séria, mas não tinha poder. O que aconteceu com ele? Os discípulos dele, começando por Pedro, que era pescador, começaram a migrar para o modelo religioso, para o modelo ministerial que o Senhor Jesus representava. Qual que era a diferença entre Jesus e João Batista? Os dois não tinham o Espírito Santo? Eles tinham. Mas a manifestação de Cristo era mais ostensiva. E, meus irmãos, nos dias de hoje, onde o budismo impera no Japão, onde o ateísmo impera na China comunista, onde o islamismo impera nos países de fala árabe, incluindo o Egito, onde o sincretismo religioso impera na Europa, e onde a apostasia impera no Brasil, não basta o evangelho da retórica, não basta o evangelho da homilética, não basta o evangelho da hermenêutica rebuscada da teologia. Ou nós teremos o evangelho do poder de Deus, ou nós vamos passar vergonha. A boa notícia que eu tenho é que Deus não mudou e Ele continua querendo derramar poder sobre a sua igreja. Deus continua querendo derramar poder. Atos capítulo 2, verso 1 até o 4. A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. A descida. Não é somente porque ele está num lugar elevado. É porque o Espírito Santo é santo. E o plano que ele se encontra é o céu. E ele desce mesmo. E se nós quisermos nos humilharmos, fazer igual aqueles crentes antigos. Eu vou me ajoelhar aqui. E eu só vou me levantar na hora que o Espírito Santo me visitar. Eu não vou me levantar daqui para quê? Atos 1:8. O Espírito Santo confere poder para testemunhar. Para testemunhar. Para quê? Para quê? Testemunhar. Você sabe o original da palavra testemunha? O verbo testemunhar está relacionado à palavra mártir. Está relacionado a martírio.
Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, é só nós entender se nós estamos ou não estamos. Alguém aqui nessa noite está de fato, sem hipocrisia, está preparado para algum maluco revolucionário entrar com a metralhadora aqui dentro e dizendo: negue a Cristo e assuma a postura comunista, senão você morre? Ou algum radical religioso dessas denominações que mais crescem na Europa e silenciosamente no Brasil? Será que nós estaríamos preparados? Eu digo aos irmãos que alguns anos atrás, quando falava para algum crente cheio do Espírito Santo dizendo assim: hoje você vai morrer, era o tal do dia que o crente mais regozijava no Espírito. Hoje, quando se fala de enfermidade mortal, talvez uma enfermidade crônica, nós trememos na base, demonstrando que nós verdadeiramente não estamos prontos para sermos testemunha de Jesus, porque a testemunha de Jesus, ela está pronta não somente para receber benefício, casa própria, carro bom, emprego bom, vida boa, ela está disposta a morrer pela causa, a morrer por Jesus Cristo. Você está pronto para isso? Será que nós estamos prontos para isso? Aí alguém diz assim: pastor, mas as gerações elas vão mudando, os costumes, os hábitos, a economia. Eu sei que vai mudando sim, mas é preciso ser muito desavisado e muito vacilão para não entender que nós estamos caminhando, quem for crente fiel, que nós estamos caminhando para uma situação de martírio e perseguição da igreja. Nós estamos caminhando para isso. Qual que é a solução? Vamos estocar alimentos, vamos comprar roupas impermeáveis, vamos estudar técnicas de sobrevivencialismo. O que nós vamos fazer? O Senhor Jesus já avisava 2000 anos atrás: enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Não tem para onde ir, não tem para onde escapar. Ah, mas eu vou para a floresta, eu vou para o meio do mato, eu vou para a selva. Antigamente existia a possibilidade de não ter sinal de internet no meio do mato, no meio do ermo, no meio dos oceanos. Mas alguns de vocês vão concordar comigo. É estranho o que eu vou falar, mas vocês vão concordar comigo que durante a pandemia, na fase crítica, não se ouvia e nem se via avião algum cruzar o céu de Curitiba e São José dos Pinhais. Os aviões não cruzavam o céu. Sabe o que aconteceu nesse intervalo? Um multibilionário norte-americano, é perigoso até falar o nome de tão poderoso que é o camarada, só que a hora que ele morrer, os bichos vão comer ele igual comem os cachorros e os gatos por aí. Todavia, quando os aviões não estavam transitando no espaço aéreo, satélites se posicionavam de forma estranha, que teve gente pensando que Jesus tinha voltado, ele ficou. Satélites cruzando o céu ordenadamente, com distâncias simétricas. O espaçamento numa razão parece um cálculo de metalúrgico, de tão certinho que eles se separavam um satélite do outro. Por que esses satélites? Para difundir a internet nos oceanos, nas montanhas, nos desertos e nos ermos. Foi só no Brasil? Não. Foi na China, foi no Egito, foi no Japão, foi no México. Estados Unidos nem se fala porque de lá se originou tudo isso. Para quê? Para ampliar a internet, a democratização da internet para todo mundo? Não, é para controle totalitário. Eu vou apelar para a igreja que está me ouvindo aqui agora, eu faço um apelo: enchei-vos do Espírito Santo, que a coisa está ficando complicada. Enchei-vos do Espírito Santo, que nós não temos tempo mais para brincadeira. Não temos mais. 1 Coríntios 12, 13. Batizados num mesmo Espírito. Atos 2 e 39. O batismo é para todos os que creem. Não é porque você pertence a um grupo étnico especial
ou porque você tem mais ou menos dinheiro, ou porque você tem mais ou menos tempo de crente, ou porque você é neto ou parente de algum vultuoso homem ou mulher de Deus. É para todos, mas é para todos que creem. Quem já é batizado no Espírito Santo, levanta a mão. Quem não é ainda, levanta a mão. E quem deseja ser, diga glória a Deus. É para todos, viu? Atos capítulo 2, leitura bíblica em classe. Abre a tua Bíblia aí, o quinto evangelho da Bíblia. O primeiro evangelho é o evangelho de Mateus, o segundo de Marcos, o terceiro de Lucas, o quarto de João, e o quinto evangelho é o evangelho do Espírito Santo. Aleluia. Não estou inventando moda não, é assim que eu interpreto, porque quando você vai lendo Atos, você vai vendo muitas almas não somente aceitando a Jesus, mas sendo batizadas no começo. E no final de Atos nós vemos ali uma difusão do Espírito Santo tão grande em Roma, com muita salvação de almas. Então é um evangelho, é boas novas, é o poder de Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus por isso. Introdução ao comentário. O batismo com o Espírito Santo é visto de diferentes maneiras por diferentes grupos. Eu só fico escandalizado porque o grupo dos adventistas entende o batismo no Espírito Santo de uma maneira e são respeitados. Os cessacionistas entendem o batismo no Espírito Santo de outra maneira e são respeitados. Os neoliberais entendem o batismo no Espírito Santo de outra maneira e são respeitados. Agora nós, que somos uma igreja de oração e acreditamos no batismo no Espírito Santo da forma mais bíblica possível, porque Deus sempre confirmou com sinais, prodígios e maravilhas, não somos respeitados, somos criticados até dentro do nosso próprio ministério. Por pessoas que buscam teologias estranhas, fabricada no seio do anticristo, e de formas ou outras formas querem tentar causar um niilismo doutrinário, bagunçando toda a verdade que nós já temos aprendido. Meus queridos, o batismo no Espírito Santo é daquele jeito que você aprendeu, que a tua avó, o teu avô te ensinava. É botar a boca no pó, é derramar lágrima aos pés de Jesus, é glorificar o Espírito Santo dando glória, 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 quando vê você está flutuando. Isso é o batismo no Espírito Santo. Não acredite em qualquer outra manifestação, faça a prova com Deus e acredite, busque a Deus, não tenha vergonha disso, porque nós somos pentecostais mesmo. Nós somos pentecostais e ponto. Quem é pentecostal aí dá glória a Deus. Embora hajam essas divergências de pensamento, cremos que o importante é que é uma promessa de Deus para os crentes. Em relação ao momento do batismo, alguns afirmam que são batizados no Espírito Santo a partir do momento que creem e aceitam a Cristo como Salvador. Outros dizem que foram batizados no Espírito Santo depois da conversão. Há diferentes interpretações sobre o tema. Eu vou dizer para vocês que eu praticamente aceitei Jesus quando eu era criança, pequeno. Mas irmãos, por favor, não vamos confundir. Quando eu aceitei Jesus, ou quando eu dizia que eu era crente, eu era filho de crente, eu tinha um comportamento. Quando eu tinha 10 anos, eu fui batizado no Espírito Santo e nem foi na Deus e Amor. Foi na Assembleia de Deus. Eu tinha 10 anos. Eu fui buscar água para lavar minha roupa, que eu tinha sujado muito a minha roupa. Minha avó falou, se você quer que eu lave a tua roupa, você vai buscar água lá embaixo. Eu fui buscar água. Quando eu estava voltando, tinha uma equipe de crianças orando, buscando a Deus.
Aquelas crianças não achavam engraçado os palavrões que eu falava. Eles não se interessavam pela pilha de gibis que eu levei para lá para ler nas minhas férias. Eu tinha 10 anos. Elas não se interessavam por assunto de filmes, desenho da televisão, artista famoso, roupa de marca, videogame, minigame. Eles não se interessavam por nada. E eu pensava, que pessoal mais sem sal e sem açúcar, que pessoal mais sem graça. Eu matava passarinho, eles ficavam escandalizados com aquilo. Talvez alguém aqui fique aqui também, se tiver algum ambientalista. Já passou, eu tinha 10 anos, eu era de menor. Então, eu não achava nada neles. E eles não achavam nada em mim. E eram criança. Daqui a pouco um deles veio marchando na minha direção e profetizou segredos que somente eu e Deus tinha. Ele entregou a revelação, colocou a mão na minha cabeça e falou: como sou eu, Senhor, que falo contigo, receba do meu espírito. Era 8 horas da manhã, eu fui levantar de lá, era 6 horas da tarde, chorando, recebendo o poder do Espírito Santo de Deus. E agora, será que tem alguma dúvida? Ah não, porque todo mundo está batizado no Espírito Santo. Como assim? Não, na hora que aceitou Jesus já foi batizado no Espírito Santo. O quê? Já está tudo batizado no Espírito Santo, porque a hora que aceitou Jesus já foi automaticamente batizado. Batizado no Espírito Santo? Não tem temor de Deus? Não tem nada de Deus? Não sente aquele quebrantamento do Espírito Santo? Não sente o menor pudor, nem respeito pelas coisas do Senhor? Cheio de lascívia, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de mentira, os olhos cheios de adultério, de prostituição, praticando as mesmas práticas de quando estava lá no pecado, mergulhado na podridão, e depois vem dizer que é batizado no Espírito Santo. É mentira do capeta. O batismo no Espírito Santo, a primeira coisa que ele produz não é estardalhaço nem barulho, mas é uma conversão genuína e verdadeira e duradoura. Este é batizado de verdade no Espírito Santo do Senhor Jesus. Não acredito. Me desculpem, mas o crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Quando o crente ele fala em línguas estranhas, ele é um crente, eu poderia quase que dizer que ele é um crente autoedificável. Porque quando ele está falando língua estranha, ele edifica a si mesmo. O diabo tenta derrubar ele através dos fatores externos, porque muitos de nós enfraquecemos na fé por causa dos fatores externos. São os problemas do lado de fora que querem nos atingir. Só que quando os fatores externos vão tentar derrubar um crente batizado no Espírito Santo, ele começa a falar línguas estranhas e muitos não entendem. Os ataques de fora são tão terríveis. Qual que é o segredo? O segredo não é o que está vindo para me atacar do lado de fora, é o que eu tenho do lado de dentro. É o Espírito Santo na minha vida que me edifica, que me levanta quando eu falo línguas estranhas. É o Espírito de Deus que me fortalece na hora da luta. Você que não é batizado no Espírito Santo ainda, vai para a madrugada, meu querido. Vai para a oração. Vai para o jejum. Se separa das rodinhas da piada. Se separa do WhatsApp, se separa do Facebook, se separa do Instagram, se separa do YouTube, se separa de tudo. Eu ia falar um negócio aqui, mas eu vou falar mesmo. É triste, mas é verdade. Que hoje nós da Igreja de Deus e Amor não temos televisão, mas o que tem de crente a Deus e Amor, que perdeu o temor de tal forma que ele não tem televisão, mas ele tem Netflix. Você não vai receber o batismo no Espírito Santo assistindo Netflix, mas nem que galinha cria dente, meu querido. Mas nem que a vaca pegue Covid-19 e tussa, até arrebentar a máscara dela. Não pega, não recebe, não adianta. Que comunhão tem o santo com o profano? Nenhuma. Como é que o Espírito Santo vai habitar na sua vida? Se você está em cima de uma plataforma que o anticristo está utilizando para reinar nas mentes incautas. Não tem congruência.
Como é que você vai ser batizado no Espírito Santo assistindo futebol, contando piada, falando piada, conversando e até mesmo proferindo palavras de baixo calão? Se o Espírito Santo já diz tudo. Espírito o quê? Santo. Santo. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo já diz tudo, é santo. Oh, louvado seja Deus. O que é o batismo com o Espírito Santo? Para nos ajudar a compreender a questão, devemos definir corretamente a palavra batismo. A palavra batismo vem do grego baptismo, que significa mergulho. Mergulho. Eu vou fazer uma comparação aqui. Quando o diabo me enganava, me escravizava, que eu era cavalo do diabo, era 10 horas da noite, eu já tinha tomado mais ou menos umas 2 garrafas de cerveja, 10 da noite, do sábado, da sexta-feira. Quando dava meia-noite, 1 hora da manhã, eu já estava embriagado. Eu mergulhava na cerveja, eu mergulhava na ideia do alcoolismo. Eu mergulhava de ponta cabeça. A minha finalidade era essa, me embriagar e me divertir, só isso. E quando estamos falando de batismo no Espírito Santo, é a mesma coisa de você entrar num rio fundo. Eu estou dizendo a aspersão, de você pegar água aqui, ó, e fazer igual o coitado do padre faz para batizar uma criança. Isso é aspersão. Isso é banho de gato. Quando eu falo de batismo, eu estou dizendo de imersão, é você mergulhar. E o batismo no Espírito Santo não é você dizer, eu sou batizado no Espírito Santo, mas eu tenho muito dos meus hábitos, o meu temperamento não muda, e eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu querido, não existe essa de você ser batizado no Espírito Santo e ser um crente lambrecado, ser um crente misto, híbrido, daquele tipo meia boca. Quando você é batizado no Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele faz com você o que ele fez até com o coitado do desviado do Saul. Saul se transformou em outra pessoa. Quando você é batizado no Espírito Santo, você muda a tua forma. Até quando você vai sentar, alguém percebe, aquele ali é cheio do Espírito Santo. Quando você abre a tua boca para falar, alguém já vê de longe e diz, aquele lá é cheio de... aquela lá tem contato, aquela é serva de Deus, aquela lá fala alguma coisa que dá fruto. Qual que é o segredo? Ela é batizada no Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo. Glória a Deus. Mergulhar, total imersão, imergir. De acordo com essa definição, ser batizado é estar completamente mergulhado pela presença, pela natureza, pelo poder e pelo caráter do Espírito Santo. O caráter do Espírito Santo. O batismo é um dom e uma promessa divina. O que é um dom? É um talento, é uma dádiva, é um benefício. É algo que é dado. Então se é dado é porque quando a gente tem algum dom, a gente não tem de que se orgulhar, porque é dado. Não está relacionado a nenhum tipo de mérito. Na realidade, é oferecido gratuitamente por Jesus Cristo a todos os fiéis que desejam viver uma vida justa, piedosa e santa diante de Cristo, observando a sua palavra e buscando a sua presença. Alguns profetas registraram a promessa do derramamento do Espírito, postando-a como uma experiência sem precedentes ao alcance de todos. Por exemplo, o que Isaías fala do Espírito Santo? Isaías falou do dia que o Espírito seria derramado lá do alto, Isaías 32:15. Isaías 44:3, Deus prometeu, olha a promessa de Deus: água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Quem concorda que a terra está seca? A terra está seca. A terra está seca. É triste. Mas você viajando para Blumenau, Lages, Curitiba, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu,
visitando alguns irmãos que você conhece há 10, 15, 20 anos. Você vê, eles estão lá, lutando pela doutrina, com a Bíblia na mão, mas você vê que eles estão com aquela fisionomia de cansaço. Estão desviados? Não. Estão firmes? Sim. Mas é o cansaço dessa terra, está ficando cada dia pior. Cada dia pior. E sabe por que essas pessoas sinceras e fiéis não morreram ainda? Porque Deus ainda está derramando água sobre o sedento. São crentes que não têm sede por riqueza, nem poder, nem glamour, nem honra, nem glória, nem contenda. Eles têm sede da presença do Espírito. Tem alguém aqui nessa noite que tem essa sede? Aleluia. Água sobre o sedento, torrentes de água sobre a terra seca, e derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Sobre a tua posteridade. O que é posteridade? Deus está fazendo a promessa, não só para você, mas promessa para você, para o teu filho, para o teu neto, para o teu bisneto. Eu sei que o mundo está em trevas e está numa vergonha, numa verdadeira, como diz o nordestino, está virado numa bagaceira. Mas Deus tem promessa para a tua família. Acredite nesta promessa, é para a tua posteridade. E a palavra que está falando aqui agora. Aleluia. Para a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ezequiel profetizou: saberão que eu sou o Senhor seu Deus, quando eu derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel. Joel: e acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. João Batista: eu vos tenho batizado com água, ele porém vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Quem deseja este batismo poderoso? Oh, aleluia. 3 aspectos da manifestação do poder do Espírito Santo. 3 aspectos: habitação, revestimento e manifestação. Habitação, revestimento e manifestação. Habitação, revestimento e manifestação. Habitação. A vida vinda de Deus para o cristão. Quando a vida vem de Deus e repousa sobre o cristão, isso é habitação. E nós somos uma habitação, nós somos um tabernáculo. Na verdade, a palavra habitar, os hebreus, eles interpretam como tabernacular. Por isso que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, é tabernáculo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele não quer ficar do lado de fora, ele quer entrar. Você consegue imaginar você querendo entrar dentro da tua casa e tem um mau elemento que não sai dali, você precisa abrir o portão eletrônico para você entrar, mas o indivíduo não se toca, ou talvez ele está querendo roubar alguma coisa e você não pode entrar na tua própria casa, e você fica rodeando e dá volta na quadra e dá volta na quadra. E se eu te disser que o Espírito Santo já faz tempo que está rodeando, abra a porta nessa noite, deixa ele entrar e fazer morada na tua vida. Abra a porta nessa noite, ele vai arrancar essa tristeza, ele vai te encher de alegria. Oh, glória! Quem dá glória a Deus? Por que o Espírito Santo faria isso, pastor? Porque você é templo dele. Quem é templo do Espírito Santo aí, levanta a mão. Ah, pastor, eu não sou templo do Espírito Santo coisa nenhuma. Então cuidado, meu querido, coloca a barba de molho. Porque quem destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Amém? Quem é templo do Espírito Santo aí? Todo mundo levanta a mão agora, né? Quem dá glória a Deus aí? Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! Sabemos que toda pessoa sem Cristo está morta nos seus delitos e pecados. Está morta. E não possui vida plena e abundante. Assim sendo, ela depende do Senhor para ser vivificada e ter a vida que é gerada por meio do Espírito Santo. Se nós não temos o Espírito Santo, nós somos mortos. Mortos. Na conversão, o Espírito Santo produz a vida de Deus no coração, justifica em Cristo
e gera o novo nascimento, reconciliando o pecador com Deus, reconciliando o pecador com Deus. Você está entendendo por que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança? Quando se fala de penhor numa agência da Caixa Econômica Federal, a primeira coisa que vem na tua mente: joia preciosa, ouro, prata, diamante. Quando alguém vai casar, quando tem compromisso, primeira coisa que pensa, não é aquelas alianças de prata lá, aquilo lá é coisa de enganar a filha dos outros. É aliança de ouro. É aliança de ouro. Eu já falei para meus piá, já falei mesmo. Se respeita a filha dos outros, rapaz. Falei. Quando alguém quer ter compromisso de fato com a moça, quando a moça quer ter compromisso com o rapaz, não tem nada daquelas alianças de prata não, que vem na paçoquinha, no doce de abóbora. É ouro. É compromisso sério. Ah, mas custa 2.000. Mas nem 2 bilhões pagaria o amor no meu coração. Então, quando se quer casar de verdade, aliança. Quando você tem o Espírito Santo, ele é o penhor. Como assim? Jesus foi para o Pai, ele deixou a noiva aqui, mas a noiva não está sem aliança. Ela tem aliança. Qual que é a aliança? É o Espírito Santo que é o penhor. Essa é a aliança que está na vida do crente. Quem tem essa aliança na tua vida aí? Quem tem, dá uma salva de palma de vitória. Dá um aleluia! Isso, malamaste, calamasteia. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem dá um aleluia? Oh, glória a Deus. A habitação do Espírito Santo garante o quê? Poder para guiar em vitória sobre o pecado. Ser guiado é a operação do Espírito. Andar é a responsabilidade do crente. Por isso que a Bíblia diz: se vivemos em Espírito, andemos em Espírito. Quem dá glória a Deus? Quem dá um glória a Deus bem alto aí? Quem dá um aleluia bem alto aí? Como saber se o cristão está sendo guiado pelo Espírito? Uma das maneiras é perguntar: tenho me inclinado à vontade da carne ou à vontade de Deus? A vontade da carne ou a vontade de Deus? Essa é a pergunta. Manifestando o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. É o caráter de Cristo. Você já pensou que coisa séria? Você já pensou? E tem uma cambada por aí pregando um tipo de evangelho, mas ele é mais frouxo. Dizendo que é de qualquer maneira para entrar no céu. Meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo: isso é o caráter de Cristo. Tem partes da Bíblia que eu começo a ler, que nem hoje de manhã eu estava lendo lá em Levítico sobre o pecado, quando alguém praticou o pecado, que a pessoa tem que confessar o pecado diante da congregação, e tem que molhar a ponta do dedo no sangue do animal. Antes de matar o animal, tem que colocar a mão na cabeça do animal, para transferir o pecado e a culpa para o animal. Coitadinho, não fez nada o bichinho. E depois pega o punhal, mata o animal, molha o dedo no sangue do animal e começa a jogar na divisão do véu do templo. Pastor, mas e agora? Vai ter que lavar o véu? Sim, mas não vai ficar manchado? Então por que jogar sangue? Porque você pecou. Oh, coitadinho do animal, morreu. Por quê? Porque você pecou. Mas o animalzinho não fez nada. Por que ele morreu? Porque você pecou. E depois a gente vai pensar que as coisas de Deus não são sérias. Ah, meus irmãos, eu sei que eu sou um miserável pecador diante de Deus, mas que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus me guarde, que esse espírito do anticristo não compre a minha consciência, que esse evangelho barato, que não dá nem para ser chamado de evangelho, não compre a tua consciência. Fique no evangelho da seriedade que você aprendeu. Fique no evangelho da seriedade que você aprendeu.
É o caráter de Cristo. E ele pode ser dividido da seguinte maneira: atributos interiores. Atributos interiores é o que o crente sente: amor, alegria e paz. Atributo em relação ao próximo: benignidade, bondade, longanimidade. Atributos com relação a Deus: fidelidade, mansidão e temperança, domínio próprio. Revestimento do poder: poder capacitador de Deus sobre o cristão. A Bíblia ensina claramente que o Espírito habita dentro do fiel, mas ele também ensina que o Espírito deve vir sobre ele. Tem uns que dizem assim: o Espírito Santo habitando sobre o fiel. Mas acho que o pastor não leu lá Salmo 68 e 18, dizendo que Deus subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dom aos homens e até aos rebeldes, para que habitasse no meio deles. Se ainda te escandaliza você saber que alguém tem uma vida dupla, tripla, quádrupla, cheia de pecado, e essa pessoa ainda é usada nos dons, se isso ainda te escandaliza, meu querido, você precisa entender que dom, influência carismática, quando eu digo carismática é de charismata, dos dons espirituais, isso não tem nada a ver com salvação. Cuidado. O cristão possui o poder de Deus, não apenas dentro, mas também sobre ele. O Senhor disse aos seus discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Ele também disse aos seus discípulos que eles seriam revestidos com o poder do alto. Revestido. Por que não vestido? Porque uma vestimenta é para situação comum. Quando nós estamos mais ou menos no mês de maio, nós podemos nos vestir. Quando nós estamos no mês de junho, quando Curitiba ainda era Curitiba, você tinha que se revestir, você tinha que colocar uma roupa por cima, por causa do frio. Quando você está simplesmente marchando num desfile, você pode colocar uma roupa oficial. Quando você vai para uma verdadeira batalha, por cima da roupa oficial, você tem que colocar uma couraça. O nosso conhecimento doutrinário é a nossa roupagem, a nossa veste. Mas para nós não ser atacados pelo diabo, nós não temos apenas que estar vestido, nós temos que estar revestido. É uma camada superior, e essa camada superior não vem da nossa inteligência, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quem quer ser revestido aí da glória a Deus? Mas a palavra revestido, o prefixo re, nos fala de repetição. Repetição. Ou seja, se você se vestiu do Espírito uma vez, mas alguma transgressão afastou esta virtude gloriosa da tua vida, o Senhor quer te vestir de novo. Ele quer te revestir nessa noite. Quem entendeu essa palavra da glória? Revestimento do poder. Revestir significa cobrir alguma coisa que já está vestida. Olha aí, não estou contradizendo o nosso texto. É algo que se adiciona ao que já se tem. Ao que já se tem. É colocar uma proteção ou poder extra sobre algo ou alguém. E este algo é o quê? É o Espírito Santo de Deus. É importante ressaltar que o propósito do revestimento do Espírito é tornar o cristão uma poderosa testemunha de Cristo. É possível concluir isso analisando que é um propósito claro e específico do revestimento do Espírito Santo de Deus. Manifestação, um dos aspectos da manifestação do Espírito Santo. O poder miraculoso de Deus através de cada fiel. Poder miraculoso. Oh, glória! O Espírito Santo não apenas é o poder de Deus habitando ou sobre o crente, mas também é o poder de Deus fluindo para alcançar outros e edificar a igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo é administrador dos dons de Deus e que ele concede a cada crente pelo menos um dom. Os dons espirituais são habilidades dadas por Deus para o serviço cristão. A palavra grega para dom espiritual é charisma. É uma forma da palavra graça, né? Charismata, graça.
Assim, essas habilidades especiais são privilégios. Deus graciosamente capacita todos os crentes para servir no ministério espiritual. Dons espirituais. É interessante isso aqui, hein? Não é o mesmo que talentos naturais. Eu tenho habilidade com oratória, eu já nasci assim. Logo, eu tenho o dom da palavra. Pode ter o dom da palavra, de falar bastante. Se você treinar um papagaio, o papagaio também teria essa habilidade. A Bíblia não fala simplesmente dom da palavra. Quando se fala palavra, a Bíblia já associa palavra da ciência ou palavra da sabedoria. São diferentes. Não é somente da palavra. Eu tenho o dom da palavra. O dom da palavra da ciência ou o dom da palavra da sabedoria. E isso é Deus que concede. Mas é um dom natural que eu já nasci assim. Não. Palavra da ciência ou palavra da sabedoria. Meu querido, eu vou dar um exemplo, palavra da ciência. Você dá uma olhada para uma pessoa, o Espírito Santo já me revelou, eu vou contar para os irmãos. Eu estava na Brasília Tiberê semana retrasada, terminou o culto, eu estava indo embora, no semáforo, um rapaz fazendo aqueles malabarismos no semáforo, e daí daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo: este rapaz está nesta vida porque ele é desviado da igreja. Fala para ele que o diabo quer matar ele. Eu olhei para ele, o sinal abriu, eu fui embora chorando. Falei, meu Deus, eu me acovardei. E o Espírito Santo tocando no meu coração, volta. E eu vi que ele atravessou a rua, eu pensei, eu vou voltar nada, eu não vou achar ele mais. Mas eu fui lá e dei a volta na terceira quadra, teimando, dei a volta. A hora que eu voltei, eu parei no semáforo. Aquele rapaz foi até onde eu estava e falou para mim assim: você vai me ajudar? Eu falei assim, vou. Ele falou assim, eu preciso de um dinheiro. Falei, não, isso eu não vou te dar agora, dinheiro eu não posso te dar agora. Ele falou, então você não vai me ajudar? Você é da Igreja Universal, né? Falei, não senhor. Você é da Batista? Não senhor. Você é assim, você é aquele da Universal que falou que ia me ajudar e não voltou a me ajudar. Falei assim, se você me der um tempo, eu tenho uma palavra para falar para você. Ele falou assim para mim, eu já sei o que você quer falar. Eu já sei. Irmãos, o diabo pegou ele naquela hora. Ele falou para mim assim, eu sei até o que você está pensando aí agora. Eu falei assim, o que eu estou pensando? Ele falou assim, você está pensando que a vida é muito triste, é muito angustiante? Eu falei assim, não estou pensando nada disso. Não adianta você querer tentar entrar na minha mente, tentar me enganar, porque não é assim. Mas eu tenho uma palavra para você. Ele olhou para mim assim, firme. Ele falou, o que você tem? Eu falei assim, o Espírito Santo mandou eu parar aqui e falou para mim que você é desviado e você está nessa situação porque você se afastou da presença de Jesus e o diabo quer te matar. Ele olhou para mim e falou assim, mas eu não faço mal para ninguém. Eu falei, mas você é desviado ou não é? Ele falou, mas todo mundo aqui na vila gosta de mim. Eu falei, mas você é desviado ou não é? Ele abaixou a cabeça e falou, eu me batizei na Igreja Deus e Amor lá de Pissarra, Santa Catarina. Eu falei, o diabo quer te matar, mas Jesus tem vida eterna para salvar a tua alma. E isso é o dom da ciência. Você olhou na pessoa, Deus revelou. Será que você consegue isso nas aulas de alquimia? Ou você conhece isso na neurociência? Ou você consegue isso através das ciências ocultistas? Não! Isso é o poder do Espírito Santo de Deus através da palavra da ciência. Agora a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? É falar bonito, é ter uma retórica, é ter um discurso parecido com uma redação discursiva. Que você tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é isso. Não é. A palavra da sabedoria é diferente. A palavra da sabedoria é aquela sabedoria que vem do alto, igual aquela que veio sobre a vida de Estevão. Se eu perguntar para vocês, quem entendia de Bíblia melhor, Estevão ou os interrogadores do Sinédrio? É claro que eram os interrogadores, coitado do Estevão, era apenas um diácono, mas ele tinha tanta sabedoria, que ele começou a pregar e aqueles homens rangiam o dente, e não conseguia ficar na frente dele. Por quê? Porque a sabedoria dele vinha do alto, não vinha da Torá, não vinha do conhecimento humano, não vinha da memorização, e não vinha de outras práticas humanas. Existe uma diferença fundamental entre dons naturais ou habilidades naturais e o dom que vem do Espírito Santo de Deus. E eu digo para os irmãos,
Eu preferia ter a 4ª série, igual o missionário Davi Miranda, e ser cheio do poder do Espírito Santo, do que ser um baita de um doutor, arrogante, teólogo, falando difícil, cheio de blá blá blá, e não ganhar nem a minha própria alma. E se alguém pensa que eu sou um negacionista do estudo, por favor, Deus conhece o tanto que eu leio, me dedico, estudo. Deus, por misericórdia, me concedeu algumas graduações, aqui mesmo, na Igreja Pentecostal Deus e Amor. Deus me deu e eu dou glória a Deus por isso. Graduação, pós-graduação, Deus me deu tudo isso. Mas eu não troco por aquele dom maravilhoso de maravilhas do Espírito Santo. Não troco. Não troco. Não troco. Eu me lembro daqueles obreiros que não sabia ler direito e pedia para alguém: lê aqui para mim. E alguém lia. Daqui a pouco ele começava a pregar com tanta sabedoria. Às vezes as pessoas diziam assim: você escutou a mensagem, que tremenda. Pois é, foi tremenda. Aonde que ele leu? O que ele pregou? Eu não sei, porque teve uma hora que ele fechou o olho e começou a falar. Parece que não era ele, parece que era um anjo. E os demônios caindo por terra, paralítico levantando e andando. E o que era aquilo? O que era aquilo? É o poder do Espírito Santo através do dom da palavra, da ciência e da sabedoria. É diferente quando é Deus que trabalha. Oh, glória! Quem dá glória a Deus? Dons espirituais não é o mesmo que talentos naturais. Habilidade musical, aptidão mecânica, etc. Embora Deus possa dar dons espirituais que fazem uso de habilidades naturais, como o caso de Aholiabe e Bezalel, que construíram todos os utensílios do templo, né? Muito bem. Como receber o batismo no Espírito Santo? Como? Nós temos que entender uma premissa, que é o seguinte: o Espírito Santo, ele vem para glorificar a Deus. Então, se nós quisermos glorificar a Deus, recebendo o Espírito Santo, a gente tem que começar dando glória a Deus. Quem é que lembra que você foi batizado no Espírito Santo dizendo glória, glória, glória? Vocês lembram? Vocês não sentem saudade não, irmãos? Vocês estão com esse coração de pedra, irmãos. Que isso? Vocês não sentem saudade daquele tempo, não? Ô, irmã Fátima, não lembra não, irmã Fátima? Todos dando glória, 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 glória. Irmãos, eu cheguei a me arrepiar aqui, ó. Daqui a pouco o presbítero passava colocando a mão na cabeça, e aquele glória, 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 ninguém entende como é que funcionava, que a língua começava a enrolar. E eu estou sentindo esse poder aqui agora, eu estou sentindo essa glória, essa unção aqui agora, eu estou sentindo este poder aqui agora, nesta noite. Oh, glória a Deus, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oricanda labasturianda labaia. Receba o poder do Espírito Santo aí agora, Curitiba. Receba a glória de Deus aí agora. Vai glorificando a Jesus que você recebe. Receba, 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 receba a presença de Deus. Oh, glória a Deus! O Espírito de Deus na nossa vida. Oh, maravilha! Diga comigo: Senhor Jesus, eu não sou nada sem a tua graça na minha vida. Como receber o batismo com o Espírito Santo? O Espírito do Senhor é uma pessoa. E como uma pessoa é possível sentir a sua presença nas mais variadas ocasiões. Para que isso ocorra é necessário crer incondicionalmente nas promessas contidas nas Escrituras Sagradas. Se eu contar uma coisa para vocês, eu quero que vocês não se escandalizem. Eu tinha 16 anos, eu morava em Cascavel. Naquela época eu estava começando a me introduzir no alcoolismo. E por misericórdia de Deus, o diabo não conseguiu me levar até para prostituição. Por misericórdia de Deus, Deus é bom.
Eu era feio que dói também. Mas o Senhor me deu grande livramento e eu estava me aprofundando no pecado, na iniquidade. Já estava usando até drogas. E eu me lembro que um dia eu entrei dentro da igreja Deus e Amor na Rua Paraguai, 1302. E quando eu entro dentro daquela igreja, a igreja super lotada, era um presbítero daqui de Curitiba que estava pregando lá. E esse presbítero começou a orar para que Deus curasse os paralíticos. E meus irmãos, um paralítico se levantou e começou a andar. Eu comecei a chorar e os demônios começaram a cair no meio da igreja. Meus irmãos, eu estava desviado. Algo começou a me tomar, eu comecei a chorar. Eu falei, não, sai, o que é isso? Eu vou blasfemar. O que é isso? O que é isso? Quando eu vi, meus irmãos, eu vou falar, não se escandalize. Quando eu vi, eu falei língua estranha naquele culto. No outro dia eu já tinha alguns esquemas de bagunça, tudo preparado. E agora? Quem disse que eu conseguia? E agora? O Espírito, irmãos, não adianta. Não, pra cima de mim não. Com meus 40 anos eu já tenho fio de cabelo branco. Para de palhaçada. Pra cima de mim não. Quando alguém tem o Espírito Santo de verdade, a vida dele muda, meu querido. Não adianta. A vida muda, não adianta. Pode contar a historinha que quiser. A vida muda, não adianta. Não. A vida muda. Quem concorda? Muda ou não muda? Ah, muda. 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 Por isso que nós temos que viver uma vida de santidade. Da hora que você for falar língua estranha, que o Espírito Santo quiser te tomar, o diabo não tem nada para te acusar. Você fala com liberdade. Parece que você está voando, aleluia. Agora quando você tem uma pequena culpa no cartório, ainda que você já tenha pagado, o Satanás já vai lá te acusar dizendo assim, você falando língua estranha. Agora quando você está tudo certinho, o que é estar certinho? É ter paz com Deus. Quem dá glória a Deus? Você fala língua estranha, você nem para mais. Com quem já aconteceu aqui? Irmãos, tinha época de eu ir para a escola. Eu estava indo para a escola, de manhã cedo. Isso que eu tinha orado da meia-noite às 3 da manhã. E eu estava indo para a escola, levantava às 7 horas para ir para a escola. Quando eu estava indo, de manhã era para mim dizer que eu estava cansado, apesar de eu ser bastante jovem. Eu ia para a escola, quando eu lembrava da oração da madrugada, o missionário orando na oração, o Espírito Santo me mostrando revelações de madrugada. Eu ia para a escola, ao invés de eu ir cansado, tinha vezes que eu estava andando na rua sozinho, eu começava a falar em língua estranha e bater palma sozinho, que nem doido, assim, indo para a escola. Se saudade morresse, irmãos, eu já estava empacotado hoje já. Ei, Jeová, ei, tempinho gostoso. Quem teve essas experiências? Quem teve? É, minha irmã, você não lembra aquele tempo que você estava lá lavando louça, o Espírito Santo te pegava, você começava a falar em língua, chorar, se alegrar, bater palma sozinha, pular? Com quem já aconteceu isso? Com quem já aconteceu? Por que será que não acontece mais? Será que o Espírito Santo já se foi retirado da terra? Não, não é isso não. Ele quer derramar poder sobre nós. É nós que estamos muito insensíveis a este mundo. Vamos deixar este mundo um pouquinho mais de lado e vamos buscar a graça que interessa. Jesus está voltando. Enche a tua vida do Espírito de Deus. Glória a Deus. Não há uma fórmula. Já vamos terminar. Ou um mantra. Sabe o que é mantra? Uma palavra repetitiva. Eu vou fazer uso de uma palavra aqui, estranha. Quem já ouviu falar na palavra abracadabra? É uma palavra maligna, que o Senhor Jeová me perdoe, estou fazendo aqui só uma comparação para os irmãos entenderem o que significa mantra. Mantra é uma palavra-chave, como se fosse uma palavra mágica, como se fosse um código secreto oculto. Então, você falar línguas estranhas, receber o poder de Deus, não é um mantra, não é isso. Ah, para mim receber, como é que eu faço? Qual que é a função do Espírito Santo? Glorificar a Deus. Você só vai começar a dar glória e vai abrir teu coração. Irmãos, quando a gente começa a dar glória com o coração aberto, a gente esquece tudo. Quando vê a gente está chorando, está se enchendo e recebendo o poder de Deus. Eu chego à conclusão que a gente só não fala mais língua estranha porque a gente tem preguiça.
Porque é só você dar glória, você começa a mandar glória lá para cima e Jeová vai mandando a glória para baixo. Aleluia. Quem dá glória a Deus? Não há uma fórmula ou um mantra que deva ser praticado para que se receba o batismo. Basta ter fé em Jesus. Como adquirir essa fé para ser batizado? Não existe uma regra. Não existe. Mas podemos dar algumas diretrizes que podem ser seguidas. Ouvir a palavra de Deus, isso aumenta a fé. Romanos 10:17, a fé vem por ouvir pela palavra de Deus. Estar verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Santificar-se diariamente. Senão você vai se aventurar de falar em língua, vai se aventurar de receber poder. Daqui a pouco o Satanás está lá te acusando, dizendo: você? Quem dá glória a Deus? Buscá-lo com perseverança. Deixar o Espírito fluir. Se render sem resistir ao Espírito Santo. Se esvaziar de si mesmo. Porque se você quer ser cheio do Espírito Santo, é igual um tanque de gasolina. Você já está com o tanque quase cheio. Você diz assim: completa. O frentista vai tudo faceiro, vai lá, coloca a bomba, enterra e pensa: hoje vou botar R$150 aqui. Vai lá, tec, 5 pila, 10 pila. O frentista dá uma olhada e fala: estava cheio já. Ele não vai querer brigar porque você é cliente, né? Mas se você já está cheio de você diz: Espírito Santo, enche a minha vida. Mas você quer continuar tendo a sua essência, o seu temperamento, as suas características. O Espírito Santo vai ter só um pouquinho na sua vida, só um pouquinho. Agora, quando você se esvazia, quanto mais você se esvazia, mais o Espírito Santo vai dominando. Ele não entra só na tua cabeça, ele entra na cabeça, entra na mão, entra no olho, entra no nariz, entra no ouvido, entra no pé, entra na cabeça, tronco e membro. Daí é o tal que a gente fala: está de fato cheio do Espírito Santo, da cabeça até os pés. Quem quer receber poder, diga glória a Deus. Oh, glória! Oh, maravilha! Se esvaziar de si mesmo, de todo orgulho e da soberba, e pedir com fé a experiência do batismo. Amém, meus irmãos? Conclusão: ser batizado no Espírito Santo é um privilégio concedido a todo cristão que crê nessa promessa. Busque o batismo no Espírito. Deixe Deus realizar o desejo dele em sua vida. Ele pode te dar um dom novo e diferente das outras pessoas, para completar a necessidade da sua igreja. Não imite o que os outros fazem e tome muito cuidado com coisas que confundem ao invés de edificar. É muito importante você dar frutos espirituais. Quem concorda que os dons espirituais são importantes, levanta a mão. Mas quem concorda que alguém cheio de dom também pode ir para o inferno, levanta a mão. E quem concorda que alguém cheio do fruto do Espírito, ao invés de ir para o inferno, ele vai para o céu? Quem concorda? É maravilhoso ter os dons espirituais, é fantástico, fenomenal. Você vê um obreiro cheio do Espírito Santo, irmãos, é lindo demais. Agora tem muitos que são cheios do Espírito Santo na manifestação dos dons e parece aqueles meteoros. Quando está caindo é a coisa mais linda, daqui a pouco se apagou, não sabe de mais nada. Agora, quando você tem o fruto do Espírito, você começa no Espírito e termina no quê? No Espírito.